Todos, com alegria estarmos juntos para louvar o Senhor. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. Antes vamos orar, suplicando ao Senhor pela sua presença, que Ele é sempre a principal pessoa desse momento. Em nome e também, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor alimente os Seus filhos que estão famintos da Tua palavra. Nós precisamos de Ti. Se o Senhor não operar, tudo o que será feito será vão. Se o Senhor não edificar casa, em vão trabalhos que edificam. E por isso, nesse momento, nós reconhecemos que é essencial a Tua presença, agindo, operando, segundo a Sua livre e soberana vontade, trazendo a nós o que a Sua sabedoria direciona, ó Deus. Nós precisamos conhecer mais de Ti e da Tua palavra. Ensina-nos para que nós nos aproximemos do Senhor e adoremos o Teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quando aderimos à fé cristã, muitos conceitos e a nossa própria visão de mundo é formulada. Alguns termos ganham novos significados, ganham uma nova experiência. E, especialmente, um grande paradigma ou um grande temor de todos os homens é a morte. A morte e até mesmo o nascimento ganham um novo significado para nós. Para nós, morte é apenas um começo da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas, antes de chegar nessa morte definitiva, nós já desfrutamos de uma morte terrena, ou melhor, terrena não, mas de uma morte do homem Adão, que está no nosso velho eu. E nós simbolizamos isso publicamente através de um ato que nós chamamos de batismo. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 7, que fala sobre esse elemento simbólico que comunica essa realidade que já aconteceu interiormente em cada um de nós. Romanos capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados... Só um momento. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Você já foi a algum sepultamento alegre, feliz, onde há festa? Existem algumas culturas que fazem isso. Na época da pandemia, foi circulado um vídeo que depois se tornou meme, onde as pessoas, alguns homens carregavam um caixão dançando, celebrando. Mas não é da nossa cultura fazer festa no momento de sepultamento. O batismo é um sepultamento simbólico. É um sepultamento do velho eu. O sepultamento do velho homem. E nesse momento, sim, nós estamos celebrando. Nós estamos festejando. Porque morreu quem tinha que morrer. O velho eu não deve viver. E a Bíblia fala disso em alguns momentos, como esse versículo que acabamos de ler. O velho eu necessariamente precisa ser morto, para que o novo eu, em Cristo Jesus, o novo homem, a nova natureza, viva então. Então, nesse momento, nós vamos celebrar um sepultamento do velho eu, para que ressurja simbolicamente, não no momento do batismo, isso já foi feito anteriormente, para que ressurja o novo eu em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre o batismo que simboliza a nossa morte com Cristo. Mas antes, lá no capítulo 1, ele começa falando sobre a situação do homem sem Deus.
Na verdade, ele está introduzindo o assunto do Evangelho. No versículo 16, 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o primeiro assunto que ele vai falar sobre o Evangelho é a ira de Deus. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele vai falar por que Deus está irado. Porque os homens, conhecendo a Deus a partir da criação, não adoraram a Deus nem lhe deram graças. Eles são ingratos, eles são nulos, eles não glorificaram o Criador. Por isso eles merecem a ira de Deus. E ainda, não apenas não adoraram o Criador, como também adoraram a própria criatura. E o capítulo 1 está mostrando para nós que o homem pecou terrivelmente contra o Senhor e que Deus está irado. No capítulo 2, Paulo fala sobre Deus ter colocado a consciência no coração, a lei na consciência e no coração do homem. Por isso, o homem sabe que não deve fazer certas coisas. No capítulo 3, a conclusão dele é: todos são separados da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então ele começa a apresentar no capítulo 4 a solução. Ele gasta os 3 primeiros capítulos apontando o problema. Qual é o problema? O pecado e a ira de Deus. A ira de Deus, na verdade, é justa e santa. O problema é o nosso pecado. E no capítulo 4 em diante, ele começa a falar sobre a salvação, especificamente a justificação que nós temos através da fé no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, ele traz um paralelo. Em Adão, todos morreram. Em Jesus, nós recebemos a salvação e a vida eterna. Então, a partir desse momento, ele começa a trazer essa nova realidade. Em Adão, em Jesus. O velho eu e o novo eu. Essa dimensão que nós vivíamos para nós em Adão e agora nós vivemos para Cristo e temos uma nova vida. E então ele no capítulo 6 está falando sobre essa nova realidade. Que diremos então? Versículo 1. Diremos, pois. Ele está falando, tendo em vista a justificação pela fé, nós somos declarados justos diante de Deus. E nós estamos em Jesus, não mais em Adão. Então a gente pode viver no pecado? Ele faz algumas perguntas que o seu interlocutor faria. Em diversos momentos ele fala isso. Ele faz perguntas que são supostas objeções. Alguém então vai questionar a injustiça da parte de Deus? Ou então, a lei é pecado? Ele faz alguns questionamentos e a resposta dele normalmente ele responde aqui no verso 2, de modo nenhum. A pergunta ainda no versículo 1, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E é um pensamento lógico, porque um judeu legalista poderia levantar a seguinte objeção: se a justificação é pela fé, então eu posso viver no pecado, que isso não vai me trazer problema algum. Então, alguns que procuravam libertinagem poderiam dizer, bom, já que eu tenho essa salvação mediante a graça, eu vou viver como eu quero. E é isso que muitas pessoas falam. A gente ouve das pessoas, não, Deus está em mim e não tem problema nenhum eu fazer o que eu quiser. Para onde eu vou, Deus vai comigo. Usam meias verdades. Meias verdades é uma desculpa para cometer o pecado. E Paulo traz esse questionamento já sabendo que as pessoas poderiam colocar isso como objeção. A salvação pela graça mediante a fé em Jesus é um pretexto para viver no pecado? Qual é a resposta? A resposta é um não enfático. Não é apenas não, mas é de modo algum, de modo nenhum. Jamais cogite essa possibilidade. Jamais cogite essa ideia. Então ele traz alguns questionamentos. As pessoas poderiam dizer, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais para que haja mais graça. É o pensamento lógico de quem quer viver no pecado. Mas essa lógica ignora que Deus nos chamou não apenas para sermos salvos, mas para uma vida de santidade. Que a vida de santidade é o meio para a salvação. É o processo. A salvação não é apenas a ponta final. No final a gente vai para o céu ou para o paraíso. A salvação não é isso. A salvação é o processo inteiro. Isso inclui o processo em santidade, o distanciamento do pecado. Então, ele responde no versículo 2, de modo nenhum. E volta com outra pergunta. Como viveremos no pecado, nós, os que já morremos para ele? Então a pergunta é a seguinte, se nós já morremos para o pecado, essa é a premissa. Nós já morremos para o pecado. Como é que a gente vai viver para o pecado?
Quem já morreu não vive. Não é possível você ter morrido para o pecado e você, ao mesmo tempo, viver para o pecado. E com essa premissa que nós já morremos para o pecado, ele está trazendo para nós essa realidade. A nossa vida está sepultada para qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus. Em outras palavras, quando você foi convertido por Deus, Deus tocou no seu coração, fez aquela cirurgia espiritual, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, te deu vida, você que estava morto em delitos e pecados. Imediatamente, outra analogia que a Bíblia usa para descrever esse momento é: você morreu. Morreu para o pecado. Agora você não tem mais a liberdade de viver como escravo do pecado. Eu estou usando a palavra liberdade de forma irônica, porque a escravidão do pecado não é liberdade de coisa alguma. Estou usando essa palavra porque as pessoas usam essa palavra, dizer eu sou livre para, e aí vem uma série de pecados. Mas essa liberdade, na verdade, a Bíblia chama de escravidão. Romanos capítulo 6, em diante, fala que essa suposta liberdade para pecar, a melhor palavra para descrevê-la é escravidão e não liberdade. Então Paulo está dizendo, se eu já morri para o pecado, não é possível eu viver para o pecado. Então ele responde o questionamento se nós vamos viver no pecado para que a graça abunde com outra pergunta. Como é que eu vou viver no pecado se eu já morri para o pecado? Não é possível alguém fazer o que já morreu. E ele continua. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora ele saca o exemplo do símbolo do batismo. E ele saca esse exemplo tendo comum na mentalidade de seus ouvintes. Ele fala, vocês que foram batizados na sua morte. Vocês que estão ignorando essa realidade, ou seja, vocês já sabem disso. O questionamento que se nós vamos viver no pecado não faz sentido, porque lá quando você foi batizado, você estava simbolicamente testemunhando a todos que você morreu para si mesmo. Então, ele questiona, vocês estão ignorando este fato, que quando vocês foram batizados, vocês foram em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte? Então ele está trazendo essa realidade. O batismo é um símbolo que comunica a morte, um símbolo que comunica a ressurreição, um símbolo que comunica a negação do próprio eu, a renúncia e ao mesmo tempo o ressurgir para a pessoa de Cristo Jesus. No momento que a pessoa é mergulhada, ela está testemunhando a todos que aconteceu um evento no seu coração, que ela morreu para si, foi sepultada. No momento que ela ressurge na água, ela ressuscitou para a pessoa de Jesus. É isso que simboliza o batismo. É por isso, e aqui uma nota de rodapé, é por isso que não faz sentido outros métodos de batismo, além do significado batismo significar mergulho, não faz sentido porque qualquer outro método não comunica essa realidade. Então, suponhamos que eu pegasse um copo com água e jogasse na cabeça de alguém. Isso não comunica que a pessoa morreu e ressuscitou com Jesus. No máximo que ela recebeu um pouco de água na cabeça, um pouco de chuva, um pouco de graça ou qualquer outra coisa. Mas morte e ressurreição, biblicamente, é simbolizada por esse mergulho e por esse ressurgimento. Então, o símbolo que Deus nos deu não pode ser adulterado por isso. Não é mero preciosismo, mas é um zelo para ser fiel à palavra de Deus. Então ele diz ainda no versículo 3, será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? E aqui nós temos uma realidade bem interessante. Essa palavra em Cristo, em Cristo, essa expressão comunica a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, se está falando da nossa união com o Senhor Jesus Cristo, está falando sobre todos os benefícios que nós recebemos a partir dessa união. Em Cristo significa que quando nós fomos convertidos, nós morremos com Jesus. E Paulo fala isso em Gálatas, daqui a pouco nós leremos. Ou seja, a morte de Jesus foi também a nossa. A sua ressurreição é também a nossa. Quando Jesus morreu, nós morremos para nós mesmos e quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos para Ele. E nós somente podemos ressuscitar porque Jesus ressuscitou. Então ele está dizendo, fomos batizados na sua morte. Em Cristo nós morremos e em Cristo nós ressuscitamos. Então ele continua no versículo 4 dizendo, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, nessa união com a pessoa de Jesus Cristo, nós morremos para nós mesmos, e o batismo é um testemunho público a todos, é um anúncio de algo que aconteceu interiormente. Vale a pena dizer que na relação entre o fato e o símbolo, o mais importante é sempre o fato. Estou dizendo, portanto, que a conversão é mais importante do que o batismo. O que Deus operou interno no nosso coração é mais importante do que o símbolo externo diante dos homens. Nós obedecemos o Senhor Jesus quando Ele mandou batizar e ser batizado. Mas o que eu quero dizer é que o momento mais sublime já aconteceu. Falando especialmente de hoje, nós teremos o batismo de Davi e Esther. O momento mais glorioso aconteceu quando Deus tocou no coração deles, tirou o coração de pedra e colocou um de carne. E o que nós faremos externamente é um testemunho a todos, é visto por todos, mas simboliza a realidade interna no coração. Algumas pessoas acabam pensando que o batismo é meio místico, que acontece algo mágico naquele momento. Só se Deus quiser, mas o comum é que seja um símbolo simples. O batismo suntuoso que nós podemos observar foi o de Jesus. Eu acredito que hoje não vai ter nenhuma pomba descendo no céu, não vamos ouvir nenhuma voz. Se acontecer, glória a Deus. Mas o comum é que não aconteça, né? A não ser que Gerlan pegue o microfone e diga: este é meu filho amado, em que meu... Mas o comum é que só Jesus teve esses eventos no seu batismo. Não estou de modo algum diminuindo o evento do batismo, na verdade estou colocando em precisão do que a Bíblia ensina. O batismo é algo importante porque Jesus ordenou. E a sua importância está naquilo que ele comunica. E ele comunica um evento ainda mais importante, que foi a nossa morte e ressurreição com Jesus, que aconteceu no momento da nossa ressurreição. Essa mensagem, irmãos, não diz apenas para, em especial, Davi e Esther, que vão ser batizados, mas para todos nós. Os que ainda no futuro vão ser batizados, os que já foram batizados precisam relembrar sobre o seu batismo, porque Paulo está falando isso para pessoas que foram batizadas. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele diz: ou vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo. Então, ele está falando para pessoas que já foram batizadas. Ele está trazendo um argumento muito simples. Ele está dizendo: relembre do seu batismo, e isso deve ser um fator de motivação para a sua santificação. Por quê? Porque quando você olha para o seu batismo, você testemunhou a todos que você morreu para seu eu. E por isso você não deve viver mais para o seu pecado, para si mesmo. Lembre do seu batismo que você comunicou essa mensagem. O batismo também é um símbolo de uma aliança, de um compromisso com Jesus. Quando ele fala no versículo 3, 4 e 5, essa expressão em Cristo, fomos unidos na sua semelhança da sua morte, está mostrando que nós, por meio do batismo, fizemos uma aliança. É um compromisso muito sério. Talvez você que é casado lembre a sensação que é olhar o álbum de fotos, lembrar daquele momento, talvez ver o vídeo, ou quem sabe olhar para o dedo na sua mão, ler os votos que você fez e você recordar todo aquele compromisso que você fez do casamento. Então, quando você lembra do seu batismo, você está lembrando de uma aliança ainda maior, porque a sua principal aliança é com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as outras são derivadas dela. Seu casamento é importante, é o seu relacionamento humano mais importante, mas está abaixo da sua aliança com a pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o anel aponta para a minha aliança do casamento, mas o batismo aponta para a minha aliança com Jesus Cristo, assim como a ceia. Estou falando aliança porque por meio do batismo eu estou testemunhando a todos que eu recebi essa aliança com Jesus Cristo. Então ele diz no verso 4 ainda: fomos sepultados com ele pelo batismo. Fomos sepultados com ele pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que o batismo também nos ensina? O batismo também nos ensina que nós devemos viver uma nova vida. E tem uma outra expressão que a Bíblia usa, que é novo homem. E é uma expressão muito significativa, porque em Apocalipse, capítulo 21, começa a descrever que Deus fez novos céus e nova terra. Eis que tudo se fez novo. Mas desse futuro, vamos usar a palavra escatológico, que vai acontecer na consumação dos séculos,
Deus já começou com as primícias da nova criação. Quais são as primícias da nova criação? Nós que nascemos de novo, que somos novos homens, novas criaturas. Nós já recebemos esse novo começo. Obviamente que para acessarmos esse novo espaço, teremos nosso corpo glorificado. Mas o ponto é que nós já somos essa nova realidade do futuro escatológico, onde Deus fará tudo novo. E Deus começou agora por nós. Na primeira criação, Deus fez tudo em 6 dias e no 6º dia Ele criou o ser humano. Agora Ele criou, ou recriou, ou fez nascer de novo, fez uma nova criatura em nós, no momento da salvação. E depois Ele fará, ou pelo menos mostrará para nós esse novo céu e nova terra. Então, tudo isso nós observamos a partir dessa ideia, que nós temos uma novidade de vida. Significa, de modo prático, que a nossa vida não é conforme Adão, não é conforme o mundo, não é conforme o nosso querer, nossa vontade, nossas inclinações. A nossa vida é uma vida nova conforme os valores do novo mundo, do novo céu, da nova terra, do nosso lar celestial. A nossa novidade de vida significa que o nosso eu já foi crucificado, sepultado, e agora a nossa nova vida é uma vida em Jesus Cristo que deve estar completamente alinhada com a pessoa do Senhor Jesus. E ele continua no verso ainda 4, quando ele diz: assim também nós andemos em novidade de vida. Portanto, o batismo é um símbolo que traz a seguinte mensagem: a sua vida deve ser uma vida diferente de antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O batismo deve comunicar essa ideia e deve ser algo muito claro. Convido os irmãos para lermos Colossenses 2:12, que também nos ensina sobre este assunto. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Essa relação de fé é muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós já morremos, nós já ressuscitamos. Você pode dizer, não é visível, não é perceptível, não consigo ver nenhuma diferença aos olhos humanos. E aí Paulo diz, como é que nós podemos captar essa realidade? Ele diz, por meio da fé no poder de Deus. Essa realidade já aconteceu, nós já morremos e nós já ressuscitamos com Cristo. Obviamente que haverá uma ressurreição final, escatológica, onde nosso corpo será ressuscitado, transformado, mas ele está falando sobre uma operação em nosso espírito. Então, nós cremos pela fé que houve um sepultamento, uma morte, uma completa ruptura. Quando a gente pensa na ideia de morte, pense nessa noção, nesse conceito, ou nessa imagem. A morte estabelece um fim, uma completa ruptura. A partir desse momento, as coisas não serão mais a mesma. Uma pessoa que morreu, chegou ao fim do seu tempo na vida terrena. Então, Paulo traz esse conceito para dizer que o nosso eu morreu, acabou. Mas, ao mesmo tempo, houve uma ressurreição. Não é que o indivíduo simplesmente morreu e pronto. Mas ele ressuscitou no poder de Jesus Cristo, ou na ressurreição de Jesus Cristo, para viver para a glória de Deus. Isso tudo foi comunicado em nosso batismo. E nós precisamos lembrar disso. Porque Paulo está escrevendo, eu já falei isso, Paulo está escrevendo para crentes que já foram batizados e precisam se lembrar do seu pacto, da sua aliança, do seu batismo com o Senhor Jesus Cristo, do momento em que simbolizaram que morreram para o mundo, morreram para o eu, morreram para o pecado e agora que vivem para Deus. E agora nós vamos voltar para Romanos capítulo 6. Romanos 6, estamos no verso 5, ou 4, desculpa.
Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Tem um personagem na história da igreja, bem icônico, interessante e relevante, que vivia uma vida dissoluta, vivia uma vida de pecados, vivia entregue aos prazeres. Deus o converteu, ele foi transformado pelo poder de Deus, se tornou um pastor. Certa vez ele estava andando na rua e uma mulher chamava seu nome, dizendo: Agostinho, eu sou aquela. E ele não respondeu, ele acelerou o passo. E ela insistia: Agostinho, eu sou aquela. E ele continuou a não responder e acelerando o passo. E ela insistindo. Então ele voltou para ela e disse: mas eu não sou mais aquele. Essa história conta, de fato o Agostinho testemunha isso, essa história conta essa realidade. Aquelas pessoas que você se relacionou, ou melhor, aquelas pessoas que se relacionaram com você no passado, têm que entender que você é um novo eu. Aqueles seus prazeres, aqueles seus interesses, seus gostos, vontades, tudo que estava ao seu coração projetado, aquilo foi sepultado, foi rompido, você morreu, e agora existe um novo eu. É uma diferença que a Bíblia está dizendo que existe você antes de Cristo e você depois de Cristo. Como se fossem duas pessoas. É uma mesma história com uma completa ruptura que mostra um novo começo. E a Bíblia usa algumas analogias como nascer de novo, mostrando que a sua vida ganha um novo significado, um novo propósito e uma nova importância a partir da pessoa de Jesus Cristo. Jesus marcou o calendário antes e depois de Cristo, mas especialmente ele marcou a sua vida. Existe um eu antes de Cristo, existe um eu depois de Cristo. Talvez no mesmo corpo, mesmo nome, mesma família, mesma história, mas uma completa pessoa diferente. Porque agora o alvo da sua vida e principalmente o Deus pelo qual você vive, não é mais o seu próprio eu, mas é o Senhor Jesus Cristo. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, nos fala sobre essa novidade de vida. Segunda Coríntios 5, 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos domina, porque a versão mais comum é: o amor de Cristo nos constrange. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Então, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele traz um efeito prático da morte de Cristo. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você. Logo é uma conclusão a partir da informação anterior. Qual é a conclusão que Paulo chega? Se ele morreu por mim, eu também morri. Se ele morreu por você, você também morreu. Ou seja, a morte de Jesus traz uma aplicação direta para a sua vida. Você que foi tocado pelo sangue de Jesus, você também morreu para o seu próprio eu. Então, ele diz: porque um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora a nossa vida ganha um novo objetivo. Qual é a diferença entre o eu antigo e o novo? Falei há pouco. Você vivia para si mesmo, para o seu projeto de vida, para o seu propósito, para os seus gostos, vontades, interesses. Quando Deus te converteu, você morreu para você e agora você vive para Jesus. Tudo mudou. A sua norma mudou, seu padrão moral mudou. O que você pode fazer ou deixar de fazer. Isso é tão completo que Deus dá mandamentos até para questões internas. Deus manda amar com todo o coração, alma, força e entendimento. Deus manda nos seus sentimentos, Deus manda na sua disposição, Deus manda no seu desejo. Em Pedro, ele diz para os cristãos: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Ou seja, Deus manda até do que você vai desejar. Deus manda em tudo. Ah, não, mas eu quero desejar algo diferente. Mas Deus manda e agora você vive para Ele. E o verso 16 continua: assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne,
já agora não o conhecemos deste modo. Significa que aquela pessoa que nós conhecemos antes, segundo a história de Agostinho, já não é mais a mesma pessoa. Houve uma transformação completa. E se alguém está em Cristo, nova criatura, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui uma expectativa de esperança, ou uma expectativa que o batismo nos lembra, que é esse fato. No batismo nós fomos, ou melhor, o batismo simboliza que nós fomos unidos com Jesus. Nós morremos com Ele, ressuscitamos espiritualmente, mas também por meio do poder da sua ressurreição, nós teremos nosso corpo ressuscitado. A união com Cristo nos ensina que, tendo em vista que Ele venceu a morte, o poder da sua vitória nos traz a vitória também. Então, nós temos a grande esperança de vencer o maior mal que não pode ser vencido pelos homens, que é o mal da morte. Todos temem, todos tentam correr, fugir. Não há quem possa prevalecer diante da morte. Algumas pessoas acham que fé é ter aquilo que deseja, mas fé é crer naquilo que não se pode ver, ou até mesmo captar com a sua razão, mas crer porque Deus prometeu. E o fato é que não existe algo que a nossa razão possa compreender. O fato que nós vamos ressuscitar, vencer sobre a morte. Já que a nossa razão não chega a esse nível de compreensão e captação, nós chegamos a captar essa ideia, essa realidade por meio da fé. Então nós cremos pela fé que nós vamos ressuscitar e vencer a morte, ainda que nós não tenhamos nunca visto alguém vencer a morte. Deixe-me dizer que essa ressurreição é diferente das ressurreições temporais, como aconteceu com Lázaro. A nossa ressurreição será uma ressurreição final, de forma definitiva. Não mais voltaremos a morrer. Isso nos é prometido. E pela fé, nós temos a vitória sobre a morte. Aqueles que não têm fé, simplesmente ressuscitarão para a condenação eterna. Então essa união com Cristo nos traz essa esperança e o batismo nos traz essa mensagem. Todos esses elementos, irmãos, estão embutidos neste símbolo. Quando nós estivermos celebrando o batismo, lembre dessas ideias. Você pode até lembrar do seu próprio batismo e recordar dessa mensagem: eu morri para mim, eu ressuscitei para Jesus, e um dia eu vou ressuscitar definitivamente para viver eternamente com Ele. Tudo isso está nessa mensagem. No verso 6, ele continua dizendo: sabendo isto, que a velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então ele traz a ideia de crucificação, que é uma renúncia completa. Jesus inclusive trouxe essa analogia também. Quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é uma ideia de uma completa negação do eu. Imagine que você está pela rua e você vê o espetáculo romano de um homem passar carregando a sua cruz. O que é que ele está carregando com aquele pedaço de madeira? Ele está carregando o instrumento da sua morte. Ele está levando o instrumento pelo qual ele vai ser posto com o fim da sua vida. E Jesus está dizendo o seguinte: você vai ser uma pessoa que vai dar fim, ou melhor, não é você que dá fim, mas a sua vida vai ter um fim, porque você vai ser uma pessoa crucificada. E uma pessoa crucificada pode simplesmente decidir o que vai fazer? Pense, por exemplo, naqueles homens crucificados. Tinha Jesus e do lado mais dois. Ou qualquer outro que foi crucificado na história. Eu estou com sede, vou ali beber água. Desço da cruz, pego um copo com água e bebo. Ele pode fazer isso? Eu vou tirar um cochilo aqui que eu estou cansado. Ele pode fazer isso? Eu estou com fome, eu vou almoçar. O homem crucificado, ele pode sair da cruz e fazer a sua refeição? Estou querendo dizer que o homem crucificado não tem vontade. O homem crucificado não tem liberdade. O homem crucificado é alguém que perdeu completamente a sua vida. E quando Paulo usa essa analogia, ele está dizendo: a nossa vontade, a nossa vida está lá na cruz do Senhor Jesus. E é interessante destacar, irmãos, que ele não manda que nós façamos nada que ele não fez antes. Quando ele diz: tome a sua cruz e siga-me, ele literalmente tomou a cruz e nos apontou o caminho. E lá no Getsemane, ele nos lembra que a sua vontade imediata era se afastar do cálice da ira de Deus. Ele orou pelo menos 3 vezes ali registradas, que diz:
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele mostrou que ele não fez o que ele queria, mas ele se submeteu à vontade do Pai, estabelecida no plano eterno. E deste modo, ele nos ensinou a fazer o mesmo, a crucificar a nossa vontade, a crucificar o nosso eu, a seguir o plano de Deus, mesmo que fosse um plano difícil e doloroso, como foi o dele. Estou querendo dizer que Jesus não pede nada que ele não tenha feito algo muito maior antes. Ele foi o indivíduo que mais sofreu. E se por algum motivo Deus te convidar a sofrer pelo nome dele, como ele fez com vários servos da história, isso é uma honra, é um privilégio. E ele sofreu para a glória de Deus antes de nós. Então, ele nos convida a sermos homens e mulheres crucificadas, porque ele realmente foi crucificado por amor de nós, como ele fala no capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa crucificação do Senhor Jesus Cristo é a motivação para a nossa crucificação diária. Obviamente que a nossa crucificação aconteceu na conversão. Quando Deus nos converteu, nós fomos crucificados com Cristo. Mas diariamente nós temos que negar nós mesmos, renunciar ao próprio eu. Como é que nós vamos ser motivados a fazer isto? Olhando para a cruz do Senhor Jesus. Aquele que abriu mão da sua própria vontade para cumprir o plano de Deus, nos motiva a viver uma vida de obediência. E Gálatas capítulo 2, verso 19, Paulo comunica essa mesma realidade, com outras palavras. Ele diz, Paulo 2,19, ou Gálatas 2,19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A todos que foram batizados, lembrem-se disso, vocês estão crucificados. Especialmente a Davi e Esté que serão batizados, vocês estão comunicando essa mensagem publicamente. Vocês foram crucificados com Cristo. E agora, a sua vida, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, não é mais para você mesmo, mas Cristo vive em nós. Seria que como se a sua vida fosse para mostrar a pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, as suas palavras têm que ser compatíveis com Jesus, suas emoções, as suas atitudes, o que você faz ou deixa de fazer, teriam que ser tudo de acordo conforme a vontade de Cristo e segundo ele faria ou deixaria de fazer. Então ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A mesma ideia que eu falei há pouco. A entrega de Jesus é a motivação para a nossa entrega. A crucificação de Jesus é a motivação para a nossa renúncia. E esses elementos são simbolizados no batismo. Vamos à conclusão do verso 7, Romanos 6, 7. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Tudo isso, irmãos, ele está respondendo a seguinte pergunta. Se onde superabundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou viver no pecado para superabundar a graça ainda mais? De modo nenhum. Porque quem já morreu para o pecado, está isento do pecado, está justificado do pecado. É declarado justo por Deus do pecado, porque essa pessoa já morreu para si e pelo sangue de Jesus ela foi justificada. E essa ideia ou esse anúncio do batismo nos comunica algumas realidades importantes. Primeiro, me dirijo a palavra a todos que já nasceram de novo e já foram batizados. Naquele evento que você foi batizado, você anunciou publicamente algo que aconteceu no seu coração. Isso pode ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer momento. Talvez na calada da noite, só você e Deus. Talvez no meio de um culto, no meio das pessoas. Onde foi, eu não sei, você e Deus sabem. Mas publicamente, em algum lugar da sua história, você testemunhou. Eu morri para mim e agora vivo para Cristo. As pessoas que foram testemunhas estavam ali de forma a confirmar a aliança que você fez com Deus. Por isso que eu estou dizendo que você precisa relembrar o batismo como um memorial do seu relacionamento com Deus. Deste grande evento que aconteceu na sua vida.
e o evento é a sua conversão, essa transformação completa. Você morreu para si e agora surge um novo eu. O batismo te lembra que a sua vida atual não deve ser a mesma da sua vida antes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O batismo te lembra que a sua vida atual deve ser Cristo vivendo em você. Tudo em você deve refletir a pessoa de Jesus Cristo. Então o batismo te mostra essa novidade de vida. É um símbolo que comunica essa realidade. O batismo também te lembra o fato que você é um homem crucificado, que você é uma mulher crucificada. Que o seu eu agora não existe mais para você. O seu eu morreu naquela cruz. E agora o seu eu existe para fazer a vontade de Deus. Por isso, a nossa nova vida deve ter um novo propósito, um novo prazer. Como nós lemos no Salmo 1, o homem tem um prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós não buscamos mais as coisas que nos davam alegria antes. Aquelas coisas agora geram profunda tristeza em nosso coração. Talvez você pense a mesma pessoa, mas é uma completa pessoa diferente, ou uma pessoa completamente diferente. E por isso, nós precisamos lembrar desses elementos simbolizados no batismo. Outra realidade. Nós que lutamos contra o pecado, nós precisamos lembrar sempre que é necessário mortificar o velho eu. Romanos 8,13 diz assim: se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne ou do corpo. Isso significa que o evento aconteceu, nós fomos crucificados com Cristo, mas isso também acontece em algum aspecto diariamente. Diariamente você morre para si, diariamente você renuncia ao seu eu, diariamente você nega a sua vontade, diariamente você luta contra a carne. Quando você é batizado, você está anunciando esse compromisso de todos os dias da sua vida negar o seu próprio eu, até a sua morte definitiva, até a eternidade com Cristo. Tudo isso é simbolizado neste elemento do batismo. Uma outra questão que o batismo nos lembra também é quando Romanos 5,8 é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e quando nós tropeçarmos e caímos, porque infelizmente somos pecadores, nós devemos confiar no poder do perdão de Deus. Uma crença da igreja antiga era propagado isso, que o indivíduo poderia cometer só um pecado ou nenhum depois de ser batizado. Imagine que fato terrível. Falar para Davi até hoje: olha, depois de hoje você nunca mais vai poder pecar. Aí alguns, por causa dessa crença, se batizavam só no leito da morte. Eu sei que eu não vou conseguir não pecar mais, então deixa eu ver que eu vou morrer, faltam alguns minutos para eu partir embora daqui, aí quando eu ver que eu estou indo embora, me mergulho e pronto. A verdade é que todos nós fomos batizados, já pecamos em algum momento depois disso. O batismo também nos lembra do nosso perdão, porque o batismo não foi para pessoas boas. Jesus falou: eu não vim para os sãos, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim para os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, realmente, nós fizemos uma aliança com Deus, testemunhada também pelo batismo, e por vezes nós falhamos, mas o batismo nos lembra do sacrifício de Jesus, e esse sacrifício de Jesus nos lembra do nosso perdão de pecados. Viver pela fé é confiar que nós fomos perdoados, mesmo quando nós não nos sentimos dessa maneira. E ainda, uma última palavra a alguém que talvez esteja aqui e ainda não experimentou dessas realidades comunicadas. Essencialmente, eu estou falando da conversão, estou falando dessa transformação espiritual, dessa morte no coração e dessa ressurreição em Cristo. O batismo, que é testemunhado a todos, é um símbolo da sua necessidade de morrer para o eu. É um símbolo dessa sua necessidade de ser crucificado com Jesus, ou em outras palavras, se arrepender dos seus pecados, colocar fé e esperança em Jesus, não mais viver para o velho eu, mas agora viver para Cristo. Este símbolo Deus está anunciando a você, para que você volte-se urgentemente para Cristo e crucifique o seu eu no poder de Deus, pela fé. É um chamado à transformação. É um chamado que vem
obviamente pelo poder de Deus, mas Deus coloca sobre você a responsabilidade de se arrepender dos seus pecados e depositar a fé e a esperança no sacrifício de Jesus Cristo. Não deixe para depois, porque pode não haver mais depois. Nunca sabemos quando é o nosso último dia aqui. Peça perdão pelos seus pecados, suplique para que Deus te transforme, porque o dia oportuno é hoje, não amanhã. Que Deus aplique sua palavra em nosso coração e que nós sempre lembremos que fomos unidos com Jesus Cristo e que este evento foi simbolizado em nosso batismo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque um dia o Senhor deu seu Filho por nós para morrer na cruz. E nós fomos unidos a Ele. E também fomos crucificados com Ele. Não temos como te retribuir tamanho favor. O Senhor pagou uma dívida impagável à nossa perspectiva. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome e te agradecemos. Porque nós temos uma união indissolúvel com a pessoa de Jesus Cristo. Nada vai nos separar do amor de Deus. E nós estamos garantidos e confiados nessa promessa, nessa realidade, nessa palavra testemunhada na Escritura Sagrada, Deus. Nos ajuda para sempre olhar para o momento do batismo como este testemunho da aliança que nós temos com o Senhor. Oramos em especial hoje por Davi e Esther, que eles sejam confirmados na fé dia após dia, que eles não desanimem, que eles perseverem diante das dificuldades da vida, e que eles sempre permaneçam com os olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ó Deus, nós te louvamos, porque pelo poder do Espírito Santo, nós fomos ressuscitados com Cristo e hoje vivemos uma novidade de vida. Também, ó Deus, suplicamos pela capacidade que vem de Cristo para diariamente mortificar a nossa própria carne. Não queremos mais viver para o pecado, não queremos mais viver para o velho eu, mas que a nossa vida seja uma expressão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém.